Como que vai ficar a prestação do serviço de marketing digital, especialmente tráfego pago, agora no ano de 2026? Como a gente sabe, no decorrer dos últimos anos, grandes gestores de tráfego, como Pedro Sobral, Thiago Tessma, eles foram fazendo muitos lançamentos. Se a gente for parar para pensar, cada lançamento que essa galera vai fazendo, eles acabam lançando no mercado uma quantidade de novos gestores de tráfego muito grande. Eles vendem muito. A cada lançamento que eles fazem, a gente tem ali novos profissionais, novos gestores de tráfego no mercado que decorrem dos lançamentos que eles fazem. Mas um problema que a gente tem aqui é que esses novos gestores de tráfego nem sempre vão prestar um serviço assim tão profissional. Na maioria das vezes, eles vão prestar um serviço básico, Então, por exemplo, no tráfego, geralmente você vai ter 3 objetivos ali que você vai trabalhar com os seus clientes. Ou você vai ter um cliente que quer gerar venda, como é o caso de um e-commerce, você vai trabalhar uma campanha de venda, ou você vai ter um cliente que quer lead, ou você vai ter um cliente que quer mensagem no WhatsApp, que é a mesma coisa que lead, mas vamos separar as coisas. No final das contas, a maioria dos gestores de tráfego vai criar uma campanha para atender a esse objetivo. Então, eu vou criar ali uma campanha para o e-commerce com o objetivo de vendas. Se a minha campanha vendeu, pronto, atingiu um ROAS bacana para aquele e-commerce, está dentro da meta, perfeito. Ou se for uma campanha de captação de lead, eu captei o volume de lead necessário e ao custo que a gente estava querendo pagar por lead, atingiu meu objetivo como gestor de tráfego. Agora, a grande questão é que, tanto no caso de um e-commerce, que quer vender logo, quanto de uma captação de lead, a gente tem alguns pontos muito interessantes. O primeiro dele é que, quando se trata de um e-commerce, o meu objetivo como gestor de tráfego, no modelo tradicional de gestor de tráfego, o meu objetivo é gerar venda e pronto, a minha campanha vai dar ROI, vou gerar venda ali dentro do custo que eu quero, que o cliente está disposto a pagar, atingir o meu objetivo. E o grande ponto é saber como que esses clientes que compraram através dessa minha campanha, como que vai ficar a relação entre esse e-commerce e esses clientes no decorrer do tempo. A gente tem aqui uma métrica que pouco se fala na gestão de tráfego, que é o LTV, Lifetime Value. Isso daqui nada mais é do que o valor que um cliente vai deixando na sua empresa no decorrer do tempo. Então, se a gente for parar para pensar, o cliente que comprou na campanha que eu montei para aquele e-commerce, foi lá uma pessoa hoje, fez um pedido, Mas, pronto, o meu trabalho como gestor de tráfego é como se ele tivesse se encerrado aqui, porque a questão ali da relação entre esse cliente e o e-commerce para o qual eu estou prestando o serviço de gestão de tráfego, isso daí é como se já não fosse mais o meu escopo de responsabilidade. Já não está mais no meu escopo de trabalho. Aí é entre a empresa, o e-commerce, e esse cliente que eu acabei de gerar. Só que um ponto muito importante é que a sobrevivência desse e-commerce no decorrer do tempo, muitas vezes ela vai depender da recompra desse cliente que eu levei para ele hoje através da minha campanha, entendeu? E aí eu não penso nisso, é aqui que entra o LTV. Eu quero, e o e-commerce também quer, o dono do e-commerce também quer, que esse cliente ele compre de novo no mês que vem ou daqui a alguns meses, enfim. A gente espera que haja recompra. A sustentabilidade de uma empresa, muitas vezes, ela vai depender mais da recompra de quem já comprou antes do que de novos clientes, concorda? E em relação à captação de lead, muitas vezes esse problema ele é mais grave ainda, porque o gestor ele vai entender que o escopo da competência dele, do trabalho dele, é apenas gerar lead. Então aquela empresa, ela queria, 100 leads no mês, 500 leads no mês e queria pagar um custo X por lead, e a minha campanha gerou essa quantidade de lead no mês dentro desse custo, pronto. Eu vou entender que o meu trabalho termina aqui, que não existe mais nenhuma outra etapa que eu deva fazer por ali. Só que no final das contas, essa empresa está captando lead para poder vender para essas leads, para poder converter essas leads. Eu estou falando tanto de um negócio local, por exemplo, uma clínica odontológica, você trabalha lead para uma clínica odontológica. Ou seja, para um restaurante, um salão de beleza, é lead no WhatsApp que essa galera espera. Assim como também um infoprodutor.
né? Se você ou vai estar ali no perpétuo até que você vai rodar o objetivo de vendas, né? Mas se você está em lançamento, é lead. E aí o que que a gente vai entender? Esses negócios para os quais a gente costuma gerar lead, a maioria dos gestores de tráfego vai subentender que o trabalho deles é apenas a geração de lead. Mesmo quando converte lá, no caso do lançamento, o gestor ainda se envolve bastante, né? Mas quando se trata de um negócio mais tradicional, como uma clínica ou outro modelo de negócio que trabalha com lead, geralmente a galera não se envolve assim, o gestor de tráfego não vai se envolver assim tanto no perfil daquela empresa. É o que acontece, se você for parar para pensar de 2020 para cá, 2022 para cá, a quantidade de gestores de tráfego fazendo esse tipo de trabalho, ou seja, se envolvendo apenas com o escopo do tráfego em si, mas depois que aquela lead entra na empresa, ou que aquele cliente faz o primeiro pedido, esse gestor de tráfego já não liga mais para isso, para o que acontece depois, né? A quantidade de gestores de tráfego fazendo isso, trabalhando nessa configuração nos últimos anos, é muito grande. Então, se a gente for parar para pensar, isso gera uma consequência. Muitas empresas com um acúmulo de lead muito grande, né, que vira lixo praticamente, que esses leads esfriam ali logo às vezes nos primeiros minutos, segundos, quem dirá horas ou dias, né? E também e-commerces, né? Então o gestor ele se responsabiliza para gerar uma primeira compra, fazer com que uma pessoa, um cliente, faça a primeira compra naquele e-commerce, mas já era. De repente ele até cria ali uma campanha para quem já comprou lá no meio do caminho e tal, mas não existe um processo estruturado, né? A gestão de tráfego daquele e-commerce, daquela empresa, não está estruturada como um todo. Então o que a gente tem aqui? Uma consequência muito importante que é essa, muita lead virada lixo e muitos clientes também de e-commerces, de empresas que já vendem ali na hora, mas que não se trabalha recompra, não se trabalha uma relação, um LTV com aquele cliente, entendeu? E aí, o que muda agora para 2026? É que a quantidade de empresas frustradas com esse tipo de serviço, ela é maior do que nunca. Então hoje, se você for prospectar empresas, você vai se deparar ali ou com empresas que já têm um gestor de tráfego, ou com empresas que ainda não sabem o que é tráfego, ou empresas que já tiveram uma experiência com algum gestor, com alguma agência, e que foi uma experiência frustrante, e por isso eles encerraram a parceria. E essa experiência foi frustrante porque pode até ter gerado lead, mas não vendeu o suficiente para manter a relação entre essa empresa e o gestor. Ou, se for um e-commerce, pode até ter vendido, mas não foi aquela venda que se sustentou no longo prazo. Foi aquela venda esporádica, pontual, a pessoa que comprou hoje e pronto, já era, entendeu? Então, agora para 2026, a gente tem um ponto muito importante para poder observar. A gente vem muito falando sobre essa questão da sofisticação do mercado. E em relação à gestão de tráfego, isso também vai acontecer. Aliás, já vem acontecendo, né? Então, mais do que nunca, é muito importante que o gestor de tráfego ele se envolva com o outro lado da moeda, que foge um pouco do escopo de competência da gestão de tráfego, e aí já começa a trabalhar ali com vendas, com CRM, com script de vendas, script de abordagem, entendeu? Janela de conversão, mas não é a janela de conversão da meta, é a janela de conversão da empresa. Então você trabalha com uma clínica odontológica, então pensa assim, a lead que costuma chegar hoje, em média, ela vai comprar, ela vai adquirir algum procedimento daqui a quanto tempo? Daqui a quantas semanas ou daqui a quantos meses? Então é a janela de conversão da empresa, né? A janela de conversão da meta, ou seja, está na hora de ir além do tráfego em si, além de se importar apenas com campanha, configuração de campanha, quantos conjuntos eu vou colocar dentro da campanha, se é ABO, se é CBO, está na hora de ir um pouco além disso, entende? Então, o que acontece? Cara, hoje eu acho que seria muito interessante os gestores de tráfego eles trabalharem meio que com planos, tá? Não um plano fixo que você oferece ao seu cliente, mas meio que um plano flexível, que você pode ir agregando coisas ou não. Então, basicamente funcionaria assim. Uma coisa é você ser o gestor de tráfego.
Outra coisa é você ir um pouco além disso, do tráfego em si, e fazer um trabalho mais do tipo de consultoria para o seu cliente. O cliente em si, ele vai ter que estruturar um time de vendas, um time de atendimento ao cliente, né? Dependendo do tipo de empresa, isso aqui pode variar bastante. Mas meio que seria um time interno que se responsabiliza por fazer com que aquelas leads ou aquelas pessoas que já compraram, elas vão manter uma relação estável e duradoura com aquela empresa. Então, qual que é a ideia? Você pode dividir aqui basicamente dois planos que eu acho que seria interessante você oferecer. O primeiro é o plano tradicional, que nada mais é do que o serviço que normalmente todo gestor de tráfego já presta, que nada mais é do que a campanha em si. Olha, você quer lead? Eu vou te entregar lead. Ponto. Vou criar uma campanha de captação de lead. Você quer lead no WhatsApp? Ou quer lead numa landing page? Quer lead no site? Pronto. Eu vou te gerar esses leads. Quer lead por ligação? Eu vou te gerar ligação. Formulário? Vou te gerar cadastros. Pronto. Então esse daqui você só é responsável, esse modelo tradicional que a gente já vem ali, já desde sempre, né? Você só é responsável por gerar demanda para aquela empresa. Pronto. Então você já deixa isso muito alinhado ali. Eu gero demanda. Eu não te ajudo a converter essa demanda em venda. Então aí você já tem que ter uma secretária, um atendente capacitado para isso. Você já tem que ter um time, uma equipe interna para fazer isso. Eu gero a demanda para esse time. Esse aqui é um serviço, um modelo de serviço que você vai prestar, que nada mais é do que esse modelo que geralmente a galera já presta. Agora, o segundo tipo de serviço que você também poderia ofertar é justamente esse de oferecer uma consultoria além do tráfego em si. Então seria mais ou menos, no primeiro plano, você só gera demanda. Nesse segundo plano, você gera demanda e você ajuda o teu cliente a converter essa demanda em vendas. Muitas parcerias entre as empresas e gestores de tráfegos e agências de tráfego, elas acabam se arruinando justamente porque o tráfego até faz um bom trabalho de gerar vendas, de gerar lead, contatos no WhatsApp, cadastros, mas aquela empresa até consegue converter isso, mas não consegue fazer com que essa relação ela seja sustentável no decorrer do tempo. Então a empresa ela vai converter hoje as leads que foram geradas pelo tráfego, mas no mês que vem ela vai ter dificuldade em converter, e aí vai colocar a culpa lá no gestor, na agência. Aí no mês que vem pode até dar uma liga e vai dizer, olha, mas a lead que está chegando está muito ruim. Ou será que é falta de argumento para converter essa lead? Será que é falta de um script de vendas bem estruturado? Ou de uma cadência, um fluxo de cadência para poder abordar aquela lead? A maioria das empresas pensa que as leads que elas recebem só tem que entrar em contato uma única vez e morreu. Se não respondeu, já era. Cara, mas não é assim, a gente sabe que não é assim. Tem toda uma estrutura de cadência. Eu entro em contato hoje, entro em contato amanhã, daqui a 3 dias, depois eu vou espaçando. Cada modelo de negócio vai ter uma estrutura diferente. As empresas, no entanto, em sua maioria, nem sempre vão estar conscientes disso. O salão de beleza que você atende aí da sua cidade, sei lá, a concessionária de veículos que você atende, outro modelo de negócio, eles não têm muito essa consciência de que se deve fazer isso. Então, nesse segundo plano, você vai prestar um serviço onde você, além de gerar demanda, você ajuda a converter essa demanda. O que você vai fazer? Você vai aqui fazer o serviço do tráfego natural como você já faz. E aí do outro lado você vai ter que desenvolver mais habilidades e competências. O que acontece é que a maioria dos gestores de tráfego foca o tempo deles para aprender mais tráfego, ou para, sei lá, ganhar mais experiência no operacional, achando que aquele dali vai melhorar o resultado. Mas o tráfego em si, ele é apenas topo de funil. Cara, um anúncio que você roda, ele só é responsável por ser suficientemente atrativo a ponto de que quem vê ele vai querer clicar e entrar naquele site ou entrar em contato com aquela empresa. O que acontece dali para frente, a conversa entre o atendente e a lead, a experiência que aquela pessoa tem dentro de um e-commerce, de uma loja virtual, se é uma loja bem organizada, é uma loja toda bagunçada, que não trabalha nada. Cara, a partir desse ponto,
o tráfego, a campanha, o anúncio não é mais responsável, não pode fazer nada. O seu anúncio ele não pode fazer absolutamente nada do que acontece entre a secretária e a lead que você acabou de mandar para aquela empresa. O transcorrer dessa conversa não é culpa do anúncio, mas o transcorrer dessa conversa é essencial se aquela lead vai converter ou não. Já pensou nisso? Então você precisa atuar desse outro lado também. Então a maioria dos gestores geralmente vai focar em estudar e praticar mais o tráfego em si. Mas eu acho que está mais que na hora de a gente meio que mudar um pouco a ótica daqui e a gente também pensar que se eu sou uma agência nichada, isso é muito melhor. Agora, se eu não sou, aí vai espaçar um pouquinho. Mas é muito importante dedicar tempo, tá? E o ganho de habilidade, o ganho de experiência e tempo para estudar, para aprender sobre o processo de vendas das empresas que eu atendo, se não das mais importantes, tá? Faz um 80-20. Quais são os clientes mais importantes que você atende? Então você vai ter que se importar com o processo de vendas desse cliente, o processo de conversão desse cliente. Então, como que isso vai acontecer? Você vai ter que tentar vislumbrar, geralmente tudo começa com uma conversa entre você e o dono daquela empresa, onde ele vai te explicar como que é o processo de conversão. Recebemos uma lead de tráfego, o que vai acontecer? A secretária vai atender. Como que ela vai atender? Qual é o script que ela vai mandar? É esse daqui. Se a lead avançar, o que acontece? Vai para cá e vai para cá. E se a lead não avançar, o que acontece? A gente espera 2 dias e faz uma ligação. E por aí vai. Então você está aprendendo o processo comercial de vendas daquela empresa pela ótica da empresa em si, tá? Então agora é hora de você atuar desse outro lado aqui, ajudar o seu cliente a converter a demanda que você está gerando para ele. E isso também vale para o e-commerce, tá? Isso também vale para o e-commerce. Vai variando de modelo para modelo de negócio, mas também vai valer. Então, o que acontece? Você vai oferecer esses 2 planos. O primeiro plano é apenas gestão de tráfego, é só geração de demanda. Isso daqui é só topo de funil. Eu me responsabilizo por colocar um bom anúncio na frente da pessoa mais qualificada possível, do público mais qualificado possível para se tornar seu cliente, e vou tentar garantir que essa pessoa vai clicar nesse anúncio e vai chegar no seu WhatsApp. Pronto, é só até aí a minha responsabilidade. Como que vai transcorrer a conversa entre a sua secretária e essa lead que eu mandei para ela? Não me importa, tá? Eu vou gerar demanda. Esse é o primeiro plano. O segundo plano, você já vai ter que atuar do lado do atendimento também. E essa parte ela é um pouco mais complexa. Por quê? Talvez você não tenha tempo ou estrutura ou um apoio para isso, porque de repente pode ser que você precise de mais pessoas trabalhando com você para te ajudar nessa etapa. Porque significa praticamente você assumir uma parte do setor comercial daquela empresa. Significa você ajudar aquela empresa a converter. Então isso daqui envolve CRM, tá? Você também pode oferecer um serviço de CRM, já indica para ele, para o seu cliente, o melhor CRM que ele pode adquirir para a operação dele, se ele ainda não tem, ou ajuda ele a configurar e tal. E aí é claro que você vai cobrar não apenas por toda essa configuração do que for necessário, como também pela prestação desse serviço, onde você vai ajudar ele a converter essa demanda, tá? No geral, o tráfego pago, cara, já é uma coisa muito avançada. Se você for pensar lá em 2021, 2022, a gente não encontrava no YouTube, gratuitamente, um conteúdo muito rico, muito profundo sobre tráfego pago. Você só encontrava se você comprasse um curso. Hoje, no YouTube, gratuitamente, você encontra até os conteúdos mais profundos e avançados sobre tráfego, né? Então, meio que o tráfego em si, a geração de demanda em si, já não é mais o gargalo maior. Se o tráfego que você está gerando hoje não está convertendo e você está fazendo um bom serviço, porque de qualquer forma tem que saber configurar uma boa campanha, tem que configurar uma boa segmentação, tem que fazer ali, tem que colocar bons criativos para rodar, senão não vale a pena, tem que saber otimizar a parada bem feito. Então, se você já faz um bom tráfego, mesmo assim não converte, pode ser que o problema não esteja mais do lado das campanhas, esteja lá do outro lado da coisa. Então é para lá que a gente tem que olhar agora. O avançar estratégico da gestão de tráfego no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, ele consiste nisso,
em olhar para um ângulo que antes você não costumava olhar, que é o processo de conversão desse cliente. Não apenas olhar, mas intervir. Entendeu? Eu vou cobrar dessa empresa para poder intervir ali. E aí eu ajudo a empresa a vender e pronto. Aí sim, o serviço está bem mais redondinho. Eu não apenas gero demanda para aquela empresa, como eu ajudo aquela empresa a converter. Entendeu? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. A gente se vê no nosso próximo vídeo.